Seja muito bem-vindo à nossa aula onde eu vou te ensinar como calcular as suas vendas. Quanto custa vender mais? Quanto custa atingir o seu objetivo? E eu te garanto que ao final dessa aula você vai sair daqui enxergando o marketing e vendas de uma forma completamente diferente. Começando aqui com uma breve apresentação sobre a minha pessoa. Meu nome é Marcelo Augusto, eu sou empresário há mais de 15 anos, tanto no ramo de marketing de performance quanto no ramo de tecnologia, né? Eu tenho uma software house e tenho também uma empresa de marketing digital de performance. Já atendi e atendo grandes cases e grandes nomes do mercado e também médias e pequenas empresas durante a minha trajetória. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, em primeira instância, é aprender a fazer as perguntas certas. Porque no fim do dia, ao longo de toda a minha trajetória, atendendo diversos clientes de diversos segmentos, eu identifiquei uma coisa. A maior parte deles não sabe responder essa simples pergunta. Quanto mais você quer vender? Onde você quer chegar? A maior parte deles não tem um planejamento estratégico e também não sabe responder essa perguntinha assim. Quanto mais você quer vender? Então assim, se você não sabe responder quanto mais você quer vender, não adianta você achar que o seu time de marketing ou o seu time de vendas vai descobrir isso para você. Você não pode delargar aquilo que é papel do próprio empreendedor. Você precisa entender qual é esse alvo. Afinal de contas, a empresa é sua, o risco é seu. É você quem tem que ditar as regras, o tom e o ritmo de onde você quer chegar. É 10, 20, 30, 40, 50 mil? Qual é o seu sonho empreendedor para com essa empreitada? Porque se você chegou até aqui, você está buscando marketing e vendas, entender como que eu posso fazer para vender mais. No fim do dia é sobre vender mais. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: quanto mais eu preciso? Para contribuir com esse raciocínio, durante a minha trajetória, eu vi dois tipos de empresário. O empresário que sabe sobre gestão e o empresário que não sabe sobre gestão. E o resultado dos dois é muito diferente, tem muita disparidade. Como, por exemplo, o empreendedor que sabe sobre gestão, tem noções sobre gestão, não necessariamente é um especialista de marketing ou um especialista em vendas. Ele sabe sobre gestão. Ele tem mais resultados e resultados constantes com o setor de marketing e com o setor de vendas. Ao contrário, obviamente, daquele que não sabe gestão. Esse, inclusive, não é que ele não tem resultado. Ele tem resultado, mas esse resultado conta muito mais com a sorte do que necessariamente algo intencional calculado por ele, onde ele guia a sua equipe até onde ele gostaria de chegar. E é exatamente esse o meu intuito aqui com esse vídeo. Te explicar uma forma matemática de como calcular essa venda para mais e nortear o seu time de marketing e vendas, gerir esse time, conduzir esse time ao caminho correto. Vamos supor nesse exemplo, então, que você queira vender 50 mil reais a mais. Esse é o número que você chegou e entendeu. A próxima pergunta que a gente tem que se fazer é: qual que é o meu ticket médio? Se você não sabe calcular o ticket médio, não tem problema nenhum. Basicamente, você vai pegar uma forma simples, você vai pegar o seu faturamento do mês anterior ou de um período determinado e vai dividir pela quantidade de clientes que você tem. Isso vai dar o resultado do seu ticket médio. Essa informação é crucial para a gente descobrir as próximas etapas do nosso cálculo. Então, primeiro, seta quanto que a gente quer mais. Esse é o alvo, essa é a nossa meta. É isso que eu vou passar para o meu time de marketing e para o meu time de vendas. Agora eu preciso entender qual que é o meu ticket médio das minhas vendas para que eu possa contribuir com esse processo e nortear melhor, gerir melhor o meu time. A próxima pergunta é para descobrir o que a gente chama de LTV, Lifetime Value. Basicamente, é a quantidade de dinheiro que o mesmo cliente vai deixar em determinado período. A gente pode colocar um período aqui de 12 meses, como eu proponho nesse cálculo, mas óbvio, se você tiver um mercado, um segmento que você consegue manter o cliente por mais tempo, ótimo, quanto mais inclusive, melhor. Então, nesse caso aqui hipotético, você tem um ticket médio de 100 reais e esse cliente num ano ele compra mais 8 vezes de você. Logo, o LTV de um ano é de 800 reais. A próxima questão é: quanto você está disposto a pagar para adquirir um novo cliente? Porque parta do princípio do seguinte: se você for contratar vendedor, se você for contratar um time de marketing, se você for fazer tráfego pago, tudo isso é investimento. Investimento para vender mais. E essa venda, ela tem um custo, né? Se você adquire um novo cliente, você tem o CAC, que é o custo de aquisição de um novo cliente. Como você ainda não tem dado histórico, mas se tiver, óbvio, pode utilizar o seu custo de aquisição histórico, vai ser um dado mais preciso, mas como vamos partir do princípio que a gente não tenha esse cálculo ainda feito, parte aqui então a intenção de qual que é meu apetite para adquirir um novo cliente. Nesse caso aqui, eu coloquei um apetite de 400 reais, ou seja, eu vou gastar 400 reais para adquirir um cliente que em 12 meses ele vai me deixar 800 reais. Então, ou seja, eu gasto 400, volta 800 ao longo do tempo. E aí vale lembrar que se eu conseguir manter esse cliente por 24 meses, ele vai gerar inclusive muito mais receita para o meu negócio, sendo que o meu custo de aquisição já foi pago de certa forma. Perfeito, agora a gente precisa descobrir então quantos clientes são necessários para chegar nessa meta de 50 mil.
mil. Uma vez que a gente já sabe onde a gente quer chegar, que é os 50 mil, a gente já sabe qual que é o nosso LTV, já sabe qual que é o ticket médio, a gente já consegue responder essa questão aqui, que é basicamente pegar a nossa meta, que é 50 mil, dividido pelo nosso ticket médio, que é de 100 reais. O resultado dessa equaçãozinha aqui é a quantidade de clientes. Então, nesse caso, 50 mil dividido por 100 dá um resultado de 500 clientes. Ou seja, se você adquirir 500 clientes, você vai ter esse faturamento aqui. Adquirir 500 clientes ao ticket médio de 100 reais, você vai ter o faturamento de 50 mil. Perfeito. Agora eu preciso entender quanto eu preciso investir, já que eu vou ter que fazer marketing, eu vou ter que fazer tráfego pago, eu vou ter que contratar time de vendas, né? Cada negócio vai ter uma forma de fazer, mas pressupõe que para a gente adquirir um novo cliente, a gente tem que ter o custo de aquisição, né? Então eu preciso descobrir agora qual que é o tamanho do meu investimento. Nesse caso, eu vou pegar o meu custo de aquisição, que a gente colocou como R$400, a quantidade de clientes necessários para bater a nossa meta de 50 mil, então são 500 clientes. Resultado dessa equação aqui vai me dar um investimento. Nesse caso, 400 de custo de aquisição vezes 500 clientes, eu tenho que então fazer um aporte, um investimento de R$200 mil. Muito possivelmente agora nessa parte do vídeo você já pode ter dado uma espantada, né? No seguinte sentido, né? Geralmente o que as empresas investem no mercado é algo em torno de R$1.000 a R$5.000 por mês para esse tipo de empreitada. Pô, se eu tenho que fazer 200 mil, se eu tenho que investir 200 mil, será que o meu problema do meu resultado não é estar investindo pouco? Muito possivelmente. Inclusive, já conversei e lidei com vários casos que para desbloquear a venda era literalmente fazer um investimento maior, fazendo exatamente esse cálculo simples, né, de quanto custa vender mais. A próxima pergunta que a gente tem que fazer é qual que é o potencial disso, né? Porque para me gerar movimento, se você é empresário, empreendedor, né, tem um pequeno comércio ou uma grande empresa, uma média empresa, você precisa desse movimento. O movimento se chama lucro, né? Então qual que é o potencial dessa operação? Nesse caso, eu vou pegar o meu LTV e vou multiplicar pela quantidade de clientes. Então esse aqui é o meu potencial. Nesse caso, meu LTV de um ano é R$800 e eu tenho 500 clientes. Então, logo, R$400 mil. Ou seja, você investiu nessa operação R$200 mil para voltar R$400 mil. Parece razoável? Parece, né? Desse jeito que eu estou colocando, parece até que é muito fácil. Na verdade, inclusive, não deveria ser muito difícil, desde que a gente tenha gestão e saiba esperar o tempo. Saiba entender que o cliente vai nos retornar aquele valor ao longo do tempo. Então, eu preciso gerenciar muito bem os meus recursos. E aí vem a próxima pergunta. Quanto que você hoje está investindo em marketing e está investindo em vendas? Muito possivelmente é nada ou algo em torno de R$1.000 a R$5.000, como eu já mencionei. Se isso for verdade, é preciso entender quanto tempo vai levar para eu fazer o investimento de 200 mil. Porque perceba, se eu vou contratar um time de marketing e um time de vendas, um dos insumos de trabalho desse time é o próprio investimento. Se esse investimento é pequenininho, eles têm pouca margem de custo de aquisição para conseguir adquirir os clientes que vão te dar o resultado que você espera. Então, é preciso entender também a sua disponibilidade de investimento. Beleza, você já entendeu que você tem que aportar aqui nesse caso R$200 mil, mas vamos supor que você hoje só consegue fazer um aporte de R$3 mil por mês. Se isso é verdade, você vai demorar então 66 meses para conseguir aportar os mesmos R$200 mil. Então aqui já vem uma grande questão que o marketing na maioria das empresas não funciona porque a gente não sabe esperar o tempo necessário até mesmo para fazer o investimento e para esperar a engrenagem virar. Outra pergunta chave que tem que ser respondida antes mesmo de você criar uma ação de marketing ou criar uma ação de vendas é entender muito bem quanto tempo dura uma negociação. Nesse caso aqui, eu estou colocando que a nossa negociação, pensa assim, eu estou fazendo marketing no Instagram e eu tenho um time de vendas recepcionando toda essa galera que é impactada pelo meu marketing no Instagram. Entre o meu anúncio aparecer e o cliente fechar comigo, nesse caso aqui eu estou falando de 30 dias. Ou seja, a demanda gerada, esses clientes em potencial gerados no mês atual, tem uma forte probabilidade média de fechar no próximo mês. Então é importante entender que quando você aplica os R$3 mil, o retorno dele vai ser póstumo. E a gente tem, agora que a gente já sabe o nosso custo de aquisição também, fica fácil entender que a gente vai ter uma exposição de caixa. Porque com R$3 mil você compra na média, né, um cliente a R$400, você vai comprar na média 7 clientes. Dá 7,5 na verdade, mas vamos ater aqui a 7 clientes. Então, ou seja, eu vou precisar continuar investindo durante um tempo até que
a conta, de fato, break-even, né? O break-even, que é o que está escrito aqui, é basicamente quando atinge o ponto de equilíbrio. Então, perceba nesse gráfico aqui. Essa linha amarelinha que está aqui embaixo, ela representa a quantidade de clientes que você está adquirindo. Como são 7 por mês, ela cresce muito devagarzinho, né? Mas aqui em 8 meses não vai dar ainda os 500 clientes que você precisa. Essa linha verde é o faturamento que esses clientes vão deixar com você em um ano. Obviamente, né, eu não estiquei 12 meses, mas eu coloquei 8 meses aqui para representar que esses clientes continuam comprando. Lembra lá atrás que a gente falou que em um ano esses clientes eles compram 8 vezes? Então é por isso que tem 8 meses aqui, para que a gente possa entender esse gráfico esticado no tempo. Então o faturamento ele vem subindo. Aqui é o nosso aporte mensal de marketing, certo? De marketing ou vendas, de custo de aquisição. E só colocando R$3.000 ali por mês, então fica uma linha reta. Quando essa linha verde atinge essa linha vermelha, exatamente nesse ponto aqui, a gente tem um ponto de equilíbrio onde a própria operação de faturamento dos clientes conseguem pagar um investimento em marketing. Óbvio, se eu for somar 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, vai demorar mais tempo para o cliente se pagar, mas nesse exato momento aqui, a operação começa a se autofinanciar, o que é um ponto muito importante para o crescimento do seu negócio. Bom, se você chegou até aqui, nesse momento desse vídeo, você já entendeu os pontos principais que você precisa responder e calcular aí no seu negócio para que você possa gerir o seu time. Só que tem um hackzinho, uma forma de você conseguir obter muito mais resultados com os números que você vai conseguir descobrir aí. E são duas coisas, e essas duas coisas é papel seu, é papel do seu time de marketing e é papel do seu time de vendas para trabalhar de forma insistente, que é o quê? Reduzir o tamanho do meu custo de aquisição. Por quê? Se o meu custo de aquisição aqui era de R$400 e eu reduzo ele para R$200, eu vou ter o dobro de resultado, percebe? Da mesma forma, se eu conseguir aumentar o meu LTV, ou seja, a quantidade de faturamento que o mesmo cliente deixa comigo ao longo do tempo, eu também vou aumentar o meu faturamento fazendo isso. Se você faz a soma dos dois, é sucesso. Então, esse é o real trabalho da gestão do time de marketing e do time de venda. Para que você possa reduzir o custo de aquisição, você precisa gestão, você precisa gerir esse time, você precisa perseguir esse indicador. Seu time de marketing também tem que fazer a mesma coisa e seu time de vendas tem que trabalhar em conjunto. Então, essa sinergia de gestão, marketing e vendas, você consegue fazer uma redução do seu custo de aquisição. Para você aumentar o seu LTV, você precisa de duas coisas. Você vai precisar de gestão e, obviamente, pensar nos seus produtos. Que tipo de produto você pode adicionar, ou se eu tenho que aumentar o preço do meu produto, ou se eu consigo criar novos produtos para fornecer para a mesma base de clientes. Bom, eu gostaria de explicar para você também, ainda nesse vídeo, sobre o processo de geração de venda e geração de resultado. Isso aqui foi maturado ao longo de anos da minha experiência, onde eu entendi que, na verdade, fazer um investimento em custo de aquisição, existem etapas para que a gente consiga, de fato, gerar a performance e atingir os nossos resultados. A primeira coisa, se a gente for falar de marketing digital, precisamente, que você precisa ter é um posicionamento digital, ou seja, pressupõe que você já tem um Instagram, que você posta nesse Instagram, que você tem pelo menos um site, que você tem a conta ali no Google Meu Negócio registrada e o Google sabe onde o seu negócio está localizado, né? Então, assim, premissas básicas que você precisa é estar posicionado digitalmente. A segunda premissa que você pode ativar, e aqui você já vem com uma contratação de uma agência ou com um time interno para gerar a demanda. O principal trabalho do marketing é gerar demanda. O que é demanda, Marcelo? Demanda são clientes interessados em algum nível do seu negócio. Posso nem chamar de clientes, a gente chama de leads, né? São clientes em potencial, são prospects interessados em algum nível no seu negócio. Quer dizer que ele já quer comprar? Não. Muitos deles, inclusive, não querem comprar ainda, mas eles têm algum tipo de interesse no produto ou serviço ou na sua empresa. Então, é importante que o marketing gere demanda para o seu time comercial poder trabalhar a geração de venda. Perceba, o marketing vai gerar demanda, mas gerar demanda por si só não quer dizer que você vai ter venda. Você precisa de fazer um trabalho comercial e de produto para conseguir geração das suas vendas. E gerar venda é diferente de gerar ROI, que seria retorno sobre o resultado. O ROI aqui seria gerar lucro. Por quê? Porque a gente tem custo de aquisição. Lembra do gráfico que eu acabei de apresentar, né? Geralmente, você investe primeiro para depois conseguir pagar a conta. Então, é exatamente esse processo aqui. Você vai fazer as suas vendas que têm custo de aquisição. A tendência, inclusive, da não otimização do custo de aquisição é ele ser maior do que o valor do faturamento, como vocês viram ali no nosso gráfico, mas com o tempo, dando tempo ao tempo, você tendo um LTV e você tendo estratégias para reduzir o seu custo de aquisição, você consegue gerar
retorno sobre o investimento, o que faz com que o seu investimento em geração de demanda aumente. Consequentemente, vai aumentar as suas vendas, né? Então é um ciclo. Depois que você vence essa barreira do retorno do investimento, você entra numa visão de crescimento, que muitos chamam no mercado como growth. É onde você vai encontrar novas alavancas de vendas ou de performance aí na sua empresa. É onde todo mundo quer chegar, ou seja, eu já tenho um mecanismo de geração de demanda, de geração de venda e geração de lucro, agora eu quero encontrar novas formas de aumentar o meu tamanho, aumentar o tamanho da empresa, aumentar o potencial do meu negócio. Bom, espero que eu tenha te ajudado até aqui, eu espero que você de fato tenha enxergado que não é uma fórmula de bolo, que tem que dar tempo ao tempo, que você precisa trabalhar custo de aquisição, que você precisa trabalhar o seu LTV, que não adianta você delegar ou delargar para uma empresa de marketing se você não faz as perguntas corretas e responde essas perguntas para poder nortear o seu time para gerar o resultado que você quer. Eu preparei aqui, inclusive, para quem chegou, obviamente, nesse momento do vídeo, uma calculadora no Excel simples, coisa simples, onde você mesmo consegue colocar esses dados das respostas dessas perguntas e ele vai gerar para você o cálculo aí do seu negócio juntamente com um gráfico para facilitar a sua visualização e entender se é razoável investir ou não, gerar a sua movimentação empreendedora que vai fazer você atingir os seus objetivos.